Vamos então ao quadro Você Pergunta e o pastor Natanael Rinaldi responde consultando a Bíblia. 3307-4429. Ligue e participe. Primeira pergunta de hoje, prezados amigos, irmãos ouvintes, de uma mulher que não quer se identificar, mas ela faz uma pergunta aqui, se ela pode ir ao dentista que faz o tratamento dentário sem usar anestesia, mas por um método usando a hipnose, pastor Natanael Rinaldi. Queremos dizer à nossa consulente que é viável, isto é possível usar deste método chamado hipnose, só que não é um método atualizado, porque hoje os tratamentos dentários são mais sofisticados. Então, se a pessoa preferir esse método, não desprezando a anestesia, que é o modo legal, mais objetivo, é possível. Não há nada de anormal que a gente possa criticar. Só que avisamos com conhecimento de pessoas que trabalham no ramo e podem então nos adiantar que essa forma de hipnose é passada, tempos atrás era muito usada, hoje não. Temos a outra anestesia, que é mais própria, mas fica a critério da pessoa. Muito bem, essa pergunta quem deu uma consultoria aqui para a resposta para o pastor pai foi o pastor Filho, claro, né? Que ele é dentista, então ele já esteve aqui e teve uma consultoria aqui na resposta da pergunta aqui do irmão. O André expõe aqui que ficou 2 anos numa igreja sem ser batizado e participando da ceia normalmente. Nesta igreja que presentemente estou, diz ele, sou batizado e exigem o batismo para a ceia e ele pede para o senhor comentar a respeito. Quero dizer que a sua situação, prezado consulente, agora está regular. Mas não sua esposa, não sendo ela batizada, ela não pode participar da ceia do Senhor. As bases bíblicas para a nossa resposta estão nas 2 ordenanças do Senhor Jesus Cristo com referência ao batismo. A primeira em Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16, está escrito: Jesus disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então o texto é muito claro, crer, ser batizado é o meio de se tornar membro de uma igreja. Como atualmente o nosso consulente diz que está, menos a sua esposa que não é batizada, como ele foi batizado. Agora, outro texto é o de Mateus 28, 19. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então precisamos notar o texto de Jesus em Mateus 28, 19, que ele exige 2 coisas. Primeiro, fazei discípulos. O que é fazer discípulo? É uma pessoa que vai à igreja, ouve o evangelho, entrega a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, mas ele não tem conhecimento nenhum da Bíblia Sagrada. Talvez até nunca tenha pegado um exemplar da Bíblia. Quando ele ganha uma Bíblia, ou quando ele compra, ele fica sem saber por onde começar a ler. Se vai começar no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, e dando sequência, ou se ele vai começar no Novo Testamento. Então é preciso que ele se cerque de um discipulador da própria igreja e que mantenha um tempo de esclarecimentos, tanto quanto à necessidade que a Bíblia impõe na pessoa de Cristo, como também do próprio batismo. Agora,
uma pessoa se decide para Cristo. 3, 4 meses depois, sem nenhuma orientação, porque não tem nenhum discipulador, essa pessoa aceita o convite para o batismo, mas se batiza na ignorância da responsabilidade que ele está assumindo. E por quê? Porque não foi orientado. Então é preciso prestar atenção em Mateus 28, 19. Ide fazei discípulos. Primeira coisa, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então essa pessoa deve ser orientada para poder ser batizada, em seguida entrar na membresia da igreja, e a primeira coisa que vai ocorrer depois do batismo é a participação da ceia do Senhor, que é celebrada periodicamente, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Todas as vezes que beberdes, que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então agora a pessoa, membro da igreja, regularmente, ele vai participar desta celebração por ordem do próprio Senhor Jesus Cristo. Mateus 26, 26 a 28. Muito bem, você está sintonizado com o programa Consultando a Bíblia com o pastor Natanael Rinaldi. Ligue e participe, 3307-4429. A irmã Regina Blanco está aqui ao telefone aguardando a sua ligação. A Adélia da Igreja Batista de São Vicente, pergunta sobre o jejum de Daniel, porque ela ouviu falar de um grupo que na igreja que pretende fazer um jejum das delícias. Delícias devem ser doces, comidas gostosas, né? Frutos do mar, durante 40 dias, né? E desses 40 dias, elas só vão poder comer verduras, legumes e frutas, baseando-se exatamente nesse jejum de Daniel. E aí ela pergunta então se esse jejum, mesmo que na verdade o jejum é abstinência, né? Mesmo comendo legumes e frutas, se esse jejum é válido, pastor Natanael Rinaldi. Queremos dizer para a nossa consulente, em primeiro lugar, que o jejum de Daniel tem como maior objetivo nos aproximar de Deus. Se vai fazer um jejum igual de Daniel, o objetivo central desse jejum é uma aproximação, espiritualmente falando, aproximar-se mais de Deus. É um jejum feito para ser feito por motivos exclusivamente espirituais. Esse jejum fortalece aqueles que o fazem e é recomendado apenas para pessoas que não tenham maiores problemas de saúde, ainda que o jejum não exija que a pessoa fique sem comer. No jejum de Daniel, como aqui é chamado pela consulente, pode-se comer qualquer coisa natural, como frutas, legumes, verduras. E na lista também se inclui nozes e brotos. Então eles podem ser crus, cozidos ou de qualquer outra forma, em lata, secas ou frescos. E durante o período do jejum, recomenda-se que a pessoa beba bastante água. Sal e especiarias também podem ser usados livremente. E existem pessoas que também usam mel durante estes 40 dias. Uma pergunta que nos chega do Edivaldo, da Assembleia de Deus, não diz de que município, nem que ministério. Ele coloca aqui o objetivo do cristão é ir morar no céu. Perfeito. E os TJs, qual é o objetivo deles? Ele parabeniza a equipe do programa. Antes do pastor Natanael Rinaldi responder, queria dizer para os irmãos que aqui na Igreja Evangélica da Paz
tem um curso intensivo de apologética. E esse curso de intensivo de apologética, ele é ministrado todas as segundas-feiras, das 19h30 às 21h30. Então o pastor ministra a defesa da fé, que apologética quer dizer defesa da fé. E umas das seitas já estudadas nesse curso no ano passado foi exatamente a seita das Testemunhas de Jeová. E eu tenho absoluta certeza que qualquer irmão que acompanhou esse curso com o pastor Natanael Reinaldi saberia responder perfeitamente essa pergunta, porque essa pergunta ela é talvez aí o centro, um dos pontos de apoio aí da doutrina, digamos até da falsa doutrina da Testemunha de Jeová. Então, os irmãos que têm dúvida a respeito de Testemunha de Jeová, Adventismo, estamos estudando agora, iniciamos a segunda-feira passada, iniciamos o Espiritismo. Então, todas as segundas-feiras, das 19h30 às 21h30, não é cobrado absolutamente nada. O irmão pode frequentar o curso aqui na Igreja Evangélica da Paz e tenho certeza que irá engrandecer muito para os irmãos, fortalecer a sua fé, dar um embasamento para fazer a defesa da sua fé perante a essas seitas. Então, o pastor vai responder a pergunta aqui, mas venham, irmãos, venham e participem do curso intensivo de apologética, que será de grande valia para todos aqueles que querem realmente estar firmados na rocha. Nós queremos dizer ao nosso consulente Edivaldo que as Testemunhas de Jeová diferem de nós em considerar os seus seguidores ou adeptos desse grupo religioso em duas classes. Uma classe conhecida como a classe das ovelhas e outra classe conhecida como das outras ovelhas. É o que nós lemos aqui no capítulo 10 de João, quando Jesus diz: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas, e o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. Bom, então nós temos aqui uma classe que é de ovelhas, e depois temos aqui, a partir do versículo 16, ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Uma pessoa que não tivesse estudado com as Testemunhas de Jeová, dentro desse capítulo 10 do livro de João, saberia interpretar esta posição de Jesus, que ele, quando chegou para começar o seu ministério, ele foi primeiro orientar o seu povo, os judeus. Está aqui no capítulo 1 de João, nós vamos notar que Jesus diz, que está escrito no versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem eram os seus? Eram os seus patrícios. Jesus é judeu de nascimento, nasceu em Belém de Judá, então a sua missão principal para o começo do seu ministério é primeiro abençoar o seu povo. Tanto é que quando ele mandou os 12 apóstolos para saírem evangelizar, ele disse: não entrei nas aldeias dos gentios, ide à casa perdida dos filhos de Israel. Esse foi o tempo que Jesus dedicou. Agora, quando Jesus ressuscitou dos mortos, de acordo com o texto que já citamos de Mateus, aliás, de Marcos 16, 15 e 16, Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então não tem restrição nenhuma no ensino de Jesus para nós gentios. De modo que os judeus rejeitaram Jesus, pediram a sua crucificação,
Mas o povo gentil aceitou Jesus como Salvador. E no versículo 12 de João, capítulo 1, diz em seguida: mas a todos quantos o receberam. Então, repetindo o versículo 11, veio para o que era seu e os seus não receberam, os judeus. Mas a todos quantos o receberam, no caso nós, gentios, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então eu pergunto ao Edivaldo, você encontrando uma dessas pessoas que andam pela rua, aí batendo nas portas, pergunta para ele em primeiro lugar, você é filho de Deus? Não, não. Eu pertenço a uma classe que não é filho de Deus. Eu pertenço à classe das outras ovelhas. Olha, que interpretação incorreta. Outras ovelhas somos nós, os gentios, sem distinção. Todos, em geral. A classe das ovelhas é a classe dos judeus, que no versículo 11 diz que eles não receberam Jesus, pediram a sua crucificação. De modo que, aceitando o Evangelho, todos, sem exceção, só têm uma esperança celestial. Diz o apóstolo Paulo, se esperamos por Cristo só nesta vida, neste mundo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. E é o que acontece com as testemunhas de Jeová. Tem um grupo seleto de 144 mil, esses têm esperança celestial, esses vão para o céu. Mas os demais dos 144 mil têm que se contentar em viver aqui na terra. Então a perspectiva dele é viver na terra. Quando Jesus diz no capítulo 14 de João, versículo 1 a 3, Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você é um cristão, pode pertencer à classe das outras ovelhas, que são gentios, todos nós o somos, e todos temos uma perspectiva única. Céu como nosso lugar definitivo, e nós vemos então no Apocalipse, no capítulo 19, uma multidão que ninguém podia contar que estava já lá no céu, vivendo assim nas mansões celestiais. Apocalipse 19, versículo 1, versículo 1 em diante. Depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia, todos juntos, aleluia! Salvação, glória, honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então aqui está a nossa posição. Uma grande multidão que dava um brado de aleluia e atribuía salvação pertencem ao Senhor nosso Deus. Então aqui está a obra de Cristo, efetuada por nós no Calvário, nos dá uma garantia celestial. Agora diz o ditado popular que gosto não se discute. Se alguém quer ficar aqui na terra, a perspectiva dele não é muito boa. Porque no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7 em diante,
diz o texto que esta terra se reserva como um tesouro para o dia de juízo, em que os elementos ardendo se fundirão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. E agora, meu prezado ouvinte, vai ficar onde? Aí está, irmão, a resposta do pastor Natanael Rinaldi em relação à pergunta aí da tese, né? Da doutrina das testemunhas de Jeová, que inclusive tem um catecismozinho, né, pastor Natanael, que eles tentam ganhar os cristãos, que falam: poderá viver para sempre no paraíso terrestre, é isso? É. Tem um livro, com esse ensino. Tentando ganhar os cristãos com essa doutrina. Muito bem. Então, irmão, se eles vierem com esse livrinho aí, sai fora, que nem diz o outro. A Fátima do Guarujá pergunta: essas minisséries que estão passando na TV, Milagres de Jesus, já passou a mulher encurvada e o leproso. Ela quer saber onde está na Bíblia que são mencionados tais milagres. Essa pergunta é muito fácil, irmã. O primeiro milagre está em Lucas 13, versículos 11 em diante. E o segundo milagre do homem leproso está em Mateus capítulo 8, versículos 1 a 3. Chegou-se, prostrou-se diante de Jesus, o adorou e disse: Senhor, se tu quiseres, podes colocar-me limpo. Jesus disse: quero ser limpo. Na mesma hora o homem ficou curado da sua lepra. E a pergunta do Edivaldo também, não sei se é o mesmo Edivaldo que nós acabamos de responder, a pergunta da Assembleia de Deus: o rei Saul foi para o céu? Não. Quando Deus não lhe respondia dentro dos meios aprovados pelo próprio Deus, ele procurou uma feiticeira para consultar, desobedecendo flagrantemente o preceito de Deus, que é lido em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 a 14. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho, sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Então, perfeito serás como o Senhor teu Deus. E o castigo para os que persistem consultando esse campo da feitiçaria, do ocultismo, é o castigo eterno. Está bem declarado no Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, o seguinte: quanto aos tímidos, essa palavra tímidos significa que há pessoas que às vezes têm vontade de entregar suas vidas a Cristo, mas não tem coragem, porque vai descontentar o colega de trabalho, vai descontentar um parente, às vezes a mãe e o pai. Então ele não tem coragem de aceitar e fica naquela indecisão, gostando, mas não servindo, não atendendo o convite de Jesus: vinde a mim todos, cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aos incrédulos, aqueles que declaradamente rejeitam, aos abomináveis, como nós já temos ouvido, pessoas cujas práticas são abomináveis aos olhos de Deus, homicidas, fornicadores, feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então aqui especificamente está colocando a palavra feiticeiros, todos que vivem no ocultismo, práticas ligadas a Umbanda, Quimbanda, Candomblé. Todos esses grupos estão aí incluídos dentro dessa palavra feiticeiros. Muito bem, tem uma pessoa que não quer se identificar que pede para o senhor explicar Jeremias, capítulo 6, versículos de 11 a 15.
O texto diz assim: por isso estou cheio do furor do Senhor, estou cansado de o conter. Derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas e na reunião de todos os jovens. Porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o que está cheio de dias. E as suas casas passarão a outros, como também as suas herdades e as suas mulheres juntamente, porque estenderei a minha mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade, e curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem o que é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, no tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Então aqui tem uma mensagem específica para o povo de Israel dos tempos passados. A leitura, como foi feita no livro de Jeremias, é o tempo passado. Então, lendo todo o capítulo 6 de Jeremias, vamos notar que o capítulo descreve a grande destruição de Jerusalém e o seu povo impenitente. Jeremias advertiu Judá e Jerusalém, como também o chamou ao arrependimento. Se o povo voltasse a Deus e renovasse a sua aliança com ele, poderia escapar do julgamento, do juízo de Deus. Então o texto citado é citado para explicar, mostrando a severidade de Deus em castigar os recalcitrantes, isto é, aqueles que preferiram continuar nos seus pecados e então foram castigados severamente por Deus. Então aí está a razão desse capítulo 6 do livro de Jeremias. Deus avisou por meio do profeta, deu oportunidade, convidou o povo a se arrepender e o povo não queria saber. Só vivendo na idolatria, feitiçaria, envolvimento com pessoas dos reinos ao lado do povo de Israel, imitando seus exemplos, e então Deus não poupou este povo. Agora, esta a maneira de Deus agir pode parecer a algumas pessoas muita severidade da parte de Deus. Mas diz o livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20, que eu gostaria de recomendar que você anotasse esse texto na sua Bíblia. Diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque, Jacó, que lhes havia de dar. E nós dizemos que nos dias de hoje estamos ouvindo a ordem de Jesus em mandar seu servo para pregar o evangelho a toda criatura, e como já lemos hoje, vamos repetir, o texto bíblico é muito claro. Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
Então aí está, o que Deus agiu no meio do seu povo, porque os habitantes da cidade de Jerusalém foram levados cativos para a Babilônia, passaram lá 70 anos. E a cidade foi destruída, um caos. E Deus falando pelo profeta Jeremias para o povo se arrepender, mas o povo rebelde não quis saber e sofreu as consequências da sua rebelião.